Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é a leitura ganhadora da enquete que teve na aba comunidade, né? Lá tinha duas leituras, Bruna Marquezine e João Guilherme, e Neymar com Bruna Biancardi. E aí, a leitura ganhadora foi Neymar com Biancardi, então estamos aqui realizando a leitura. De tempos em tempos a gente já vem atualizando, né, a leitura de Neymar com Biancardi, e agora não é diferente, né, a gente vai atualizar novamente, coincidiu, de essa leitura acabar sendo atualizada, né, solicitada aí, em meio a grandes polêmicas de Neymar, mas aqui a gente vai focar mesmo, no relacionamento. Como é que tá o desenrolar desse relacionamento, como é que vão as coisas, como é que vão as vibrações, quais são as possibilidades futuras dentro desse relacionamento. Então a gente vai focar nisso, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai tirar aqui as energias principais, começar pelo Neymar. Aqui é da Biancardi. Bem, pessoal, o que que a gente vê aqui na mesa,
deles. Eu dei um ajustezinho na câmera para focar um pouco melhor nas cartas, tá. Mas, gente, sendo bem direta e sincera, nada diferente sobre a luz do sol, né. Aqui já é uma situação previsível diante do cenário. Quem aqui no canal acompanha as leituras com uma certa frequência, eh, já é recorrente algumas leituras entre Neymar e Biancardi. Eh, Houve uma leitura que eu fiz aqui no canal na época que eles estavam separados. E, na mesa ali, né, me mostrava uma decisão importante a ser tomada diante o futuro do relacionamento, mas que as cartas mostravam bem mais favorável o caminho da amizade, da parceria como pais e bons amigos, né. Não estava, né, tão favorável assim para uma reconciliação amorosa, né, para reatarem, para viver ali o amor, a paixão. Realmente tinha uma decisão ali, né, é uma escolha, mas as cartas mostravam bem mais favorável essa questão de você se reconciliar amigavelmente, como bons amigos, né, ali para a criação até mesmo da filha, para a boa convivência, para a saúde mental e emocional, para se fortalecer e amadurecer emocionalmente, né, de uma forma melhor. Mas novamente, o que eu canso de falar aqui para vocês é que o tarô é uma bússola. O tarô é como se fosse um sábio que te mostra possibilidades, que te orienta diante a uma situação. Mas quem vive a sua vida é você. Quem define o que fazer com as informações é você, é o seu livre-arbítrio, né. O que que você faz com as informações dos oráculos, da mesa, da espiritualidade, cabe a você, né. E aí o que que aconteceu? Eles reataram, porque novamente o tarô não obriga a nada, ele só mostra o que é mais favorável, o que é melhor para as energias naquele momento. Aqui na mesa, eu vejo novamente uma decisão muito importante a ser tomada. Essa decisão, ela vem se arrastando já há algum tempinho aqui, porque é uma decisão que precisa ser muito bem avaliada, né. A gente está em meio a várias polêmicas, né, uma polêmica grande que envolve aí Neymar, a fidelidade dele, então, se realmente aconteceu, se não aconteceu, se foi um jogo de marketing, se não foi, né. Tem várias, opiniões aí diferentes, várias cada dia vem uma informação diferente, né, sobre esse acontecimento. E aqui, gente, independente se foi verdade, se foi mentira, se foi, só para zoação, independente, isso atinge o relacionamento, e principalmente a Bruna, né. Isso respinga muito nela. Aqui a Bruna, a energia da Bruna é uma energia de recolhimento, né, ela tá ali retraída, quietinha, tentando se recompor, tentando ver o que que faz daqui para frente. Energia do eremita com a carta da morte, resiliência. É o que me resta diante dessa situação caótica, né, resiliência. Eu ficar no lugar que eu me sinto bem, eu encontrar refúgio, né, na minha família, nas minhas raízes, né, lá eu preciso recarregar as minhas energias, porque essa é a solução que eu encontro, a chave. Eu preciso cuidar das minhas filhas, né, do bebê que eu tô carregando, da minha criança muito pequenininha ainda no meio de tudo isso, né, que a gente tem a carta da criança representando justamente isso.
Eu vejo ela voltando muito para ela, para o autocuidado dela, carta das flores, né? Então é o autocuidado, a resiliência, voltar para dentro de si, porque é o que dá para fazer no momento. Independente se é verdade ou se é mentira, novamente, né? Os julgamentos estão aí e respinga, né? Respinga. Alguém acaba sendo mais fragilizado nessa história. E a gente sabe que em um relacionamento, né, o lado mais fraco acaba sendo o lado da mulher, né? A gente sabe que é o lado mais frágil, ainda mais ela nessa situação, né? Estando grávida, precisando se fortalecer emocionalmente, psicologicamente, para ser forte para as filhas dela, né? Então, é um momento de instabilidade. Neymar, carro e temperança. Tô tentando controlar essa situação, tô tentando ter novamente o controle, as rédeas do carro, né? Então, tô tentando conduzir, reverter, ter o controle dessa situação. Temperança, não é o momento de fazer as coisas de cabeça quente, no impulso, porque querendo ou não, todos os olhares estão voltados para ele. A temperança vem falar bem assim, independente do caos que você está vivendo, se mantenha equilibrado emocionalmente e psicologicamente para que você possa enxergar além da linha do horizonte, né? Para que a sua visão não te segue. Por mais caótica que a situação tenha ali no momento, esteja ali no momento, ainda há uma solução, ainda há algo que possa ser feito, nem que seja para minimizar os danos. Então, para que você possa enxergar as suas opções, você precisa estar equilibrado emocionalmente. Aqui, pessoal, o que eu vejo é o seguinte, que independente dessa situação, se foi algo proposital, se não foi, se é verdade, se é mentira, toda ação tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência, nem que seja a consequência da imagem dele, né? A imagem que ele representa cada vez mais, né? A carta dos ratos com a nuvem vem me falar de desgaste, de perda, de dano. Seja um dano financeiro, emocional, psicológico, ainda assim é um dano. Ah, mas ele é rico. Tudo bem, gente. Mas ainda assim há perdas, né? Não estou dizendo que ele vai deixar de ser rico, mas há prejuízos. Seja por conta de contratos, por conta de imagem, por conta de credibilidade. Toda ação tem uma consequência. E pessoas públicas, né, como ele, tem uma imagem a ser passada, né? Ele não é só um jogador, mas ele tem uma imagem ali, né? Seja para colaboradores, para contratos, para publicidade, para a imagem que ele quer passar para a família, o exemplo que ele quer dar para as filhas, para os filhos, né? Tudo isso tem uma ação e uma consequência. E a conta chega. Uma hora a conta chega. E aqui já mostra indícios que ela está chegando. E aqui o que que eu vejo? Uma decisão que precisa ser tomada. Ainda não, ainda não foi tomada. É uma decisão que está sendo avaliada cuidadosamente. Raposa vem falar de estratégia e os lírios vêm falar de sabedoria. Então, seja lá qual for a decisão que ele for tomar, é pensada e elaborada muito bem.
É uma decisão que não pode ser adiada, né? Pode ser até postergada por até um momento, que novamente é algo que precisa ser avaliado com cuidado, mas é algo que precisa ser tomado. Carta dos Caminhos vem falar que você não pode ter tudo o que quer na hora que quer e ao mesmo tempo, né? Você tem caminhos, você tem escolha. E automaticamente, no momento que você escolhe andar por um caminho, você está abrindo mão de um outro. Não dá para viver os dois caminhos simultaneamente. Então, precisa de um certo comprometimento, precisa de uma certa responsabilidade para você seguir em frente na escolha que você quer, né? E aí é isso que eu vejo. Não vejo uma decisão ainda tomada. Não vejo. Sei que muitos aí querem saber se esse relacionamento vai terminar, se eles ainda vão manter. Eu vejo uma decisão importante sendo avaliada, mas ainda não foi tomada, né? O que eu posso falar para vocês no momento é que essa leitura está coincidindo, né, em um momento de muita polêmica, de muita especulação, querendo ou não, ou sendo verdade ou mentira essa polêmica, o lado mais fragilizado aqui, querendo ou não, é o lado da Bruna, né, por toda a situação que ela se encontra. É um momento que ela está mais resiliente. O relacionamento não tá a mil maravilhas, mas isso novamente gera algo que era previsto, né? E aí, mais uma decisão a ser tomada. Mais uma decisão a ser tomada no futuro desse relacionamento. Desejo que ambos tenham sabedoria emocional, a estabilidade emocional necessária, pé no chão, né? Para que eles possam, de fato, entender nesse momento qual é o melhor lugar que cada um tem que estar, né? Não é porque a decisão não é fácil que não é necessária, né? Então, eu desejo e intuo que ambos tenham a sabedoria para entender qual é o melhor caminho que cada um precisa percorrer nesse momento, né? Para ser feliz, para ser saudável, né? Aqui fala, a árvore, além de família, vem falar de saúde, de equilíbrio, de fortaleza, né? E a árvore está aqui pro lado da Bruna, né? Que tem tudo a ver com o momento dela. Ela tá grávida, ela é mãe de uma menininha que ainda é muito pequenininha, né? Que tá sendo um grãozinho de areia aí nesse caos que a gente chama de mundo, né? Desejo tudo de bom, desejo sabedoria. E é isso, gente. A leitura aqui não tem muito o que especular, não tem muito mais o que tirar daqui, é o que tá na mesa. Como eu disse para vocês, nada diferente sobre a luz do sol, né? Essa leitura acaba sendo até um pouco parecida com uma das leituras passadas deles, no qual vai vivendo um ciclo de repetição, né? Você vai vivendo as mesmas coisas, tendo os mesmos desgastes, e é isso, né? São as consequências. Toda ação tem uma reação. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixe aqui nos comentários sugestões para outras, porque eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Se você tem interesse e curiosidade, uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para o meu site.
Lá tem todas as informações, preço, dinâmica da mesa, como é que eu entrego as leituras e qualquer dúvida pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando, tirando as dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Aqui no canal a gente tem muitas playlists, não só a playlist celebridade, onde você encontra as leituras nacionais e internacionais, mas a gente tem outras playlists voltadas para a espiritualidade e o universo esotérico. Se você não é inscrito aqui no canal Poxa Vida, corra, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. E se você quer ajudar o canal de outras maneiras, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!